eu sempre fui muito... Eu fui criada em meio de primos, né? Então eles dizem assim, Viviane, tu é menina, tem que ter bons modos, não pode brincar de carrinho. Então você tem que ter bons modos, não pode jogar o carrinho nos meus primos. Eu ficava tão bravo com aqueles autorama, eu desmontava todos os autorama. Adorava desmontar as pistas para ver os carrinhos cair. Então isso é importante, ter boa educação. Então eu falei para ele, né? Eu disse, acho que realmente o caminho é esse. Então as pessoas têm que entender que tudo isso é uma base de educação, né? Exatamente, Viviane, até isso não vem só a nossa religião, certo? Uma formação do ser humano. Uma formação do ser humano. Se tu vai numa festa, se tu é convidado aí num aniversário ou num casamento, eu acho que a pessoa que te convidou é porque gosta de ti. E espera uma resposta disso. Espera uma resposta. Se há algo dentro desse ambiente que não te faz bem, tu te recolhe. Retira, certo? Não, na casa do teu anfitrião, não é local para te resolver problemas. Eu estou tomando, João, até conversando comigo, eu estou tomando muito isso por mim. É verdade. Certo? Então, algumas coisas que tu tem que resolver, se resolve fora. Na sua casa, no ambiente adequado. Então, isso é importante até para as pessoas que estão, assim, às vezes muito agitadas ou muito magoadas com alguma coisa, para poder saber, assim, não, se eu vou numa visita, né, e a gente conversava isso. E entidades entendem isso. Exatamente. Nós, seres humanos, temos que entender também. Então, eu acho isso importante, porque quando a gente oferece uma consulta, por que vocês marcam de hora em hora? Por que tem que marcar a consulta? Porque é uma questão de educação. De educação. Né? Ir, marcar horário, ser atendido naquele horário, isso é uma formação que nós tivemos. Exato, é uma educação e uma finese, né? Porque é aquela situação, pior coisa que tem é tu ser maltratado. Eu cansei de levantar de restaurante, supermercado e tudo mais. É meio exigente demais. É que eu sou meio, eu sou sangue quente, de Oxalá, né? Eu sou de Oxalá. Até esses dias, conversando com uma menina no Face, eu disse que eu era ebimônio, né? Que eu era do Ebi complicado. Aí ela pediu para mim fazer uma comunidade. Eu tenho sangue muito quente, Viviane. Eu sou uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa de sangue quente. Descendência italiana. Mas eu consigo muitas vezes respirar. E isso é bom. Mas agora, quando tu é maltratado, mal atendido, não maltratado, mal atendido, que não te dão uma situação de conforto por um serviço que estão te oferecendo. Ou te ofendem, ou te ofendem. Exatamente, porque ainda estava comentando com os meninos aqui, aquele que muitas vezes tu vê uma pessoa bem arrumada, certo? Tu não vê o que ela é. E tu vê aquela pessoa, não maltrapilha, mas um pouco mais despojada. Então, eu vou dar valor para aquela pessoa que está mais bem arrumada do que aquela outra. E às vezes é um mal educado. Exatamente. Eu tenho um costume que eu digo, certo, em relação aos meus clientes e às pessoas que eu atendo, que isso eu já trago de muitos anos. Eu tenho casa de religião há 20 e tantos anos. A minha filha está com 25, mais ou menos 27, 28 anos por aí, certo? Então, eu tenho um costume, eu digo, que seja o carroceiro, não ofendendo, porque todo trabalho é digno. Todo ser humano. Certo? A minha família, por parte de pai, viveu, certo, com ferro velho, se deram muito bem na vida. Eu virei carroças no meu avô quando pequeno. Então, seja aquele mais... Então, vamos colocar de uma outra forma. Vamos lá, vamos dar D. Seja o mais humilde ou o mais bem afortunado, para mim todos são iguais. Ah, sim. Certo? Claro. Então, o atendimento tem que ser igual. Educação é de todos. Exatamente. É claro, se tu não vai ter que baixar a cabeça para tudo, né, gente? Não. No momento que tu não pode manter a educação, tu responde ao mesmo nível, mas educação em primeiro lugar. Então, assim, agora, mesmo com promoção na consulta, vai ser mantido o mesmo padrão de atendimento. Então, promoção, consulta com Cléudio Oxum, Tiago de Xangô. Esta semana, liga, agenda teu horário, depois de toda essa viagem que o Mário fez, agenda teu horário no 384-3434, 384-3434 e 3446-4442, tá bom? É isso o número? Exatamente. Tá bom. Exatamente. Então você agenda sua consulta com hora marcada, as consultas são marcadas de hora em hora, as consultas duram em média de 40 a 50 minutos, porque a gente precisa tomar uma aguinha, né? E também para poder trocar energia de um para o outro. Cada um tem problema. Isso é complicado. Isso é uma situação bem complicada. Então você vai agendar a consulta. Por exemplo, através do site, que é www.vivianejansan.com.br, chegam algumas perguntas que são pinceladas da consulta. Me dá o LEP. Não dou. Me dá o LEP. Eu tenho uma pergunta aqui para ti depois. Depois. Agora, para a concentração, hiperativo. Agora... Essa briga é normal, gente. Isso é sempre. Italiano com português, meu filho, dá nisso. Gente,
chegou aqui pro pai Mário. Depois faz a minha pergunta, eu jogo cartas hoje, tá bom? Tá bom. Então tá. Aqui para te responder que é uma pincelada de como seria a consulta contigo. Certo. Tá? Pai Mário, gostaria de perguntar a seguinte situação. Estou com uma dificuldade com o meu marido. Ele tem tido crises de ciúmes muito graves. Nosso tema hoje é traição, fecha bem, né? No entanto, quando ele sai para o futebol, sempre está chegando 1 hora mais tarde que o normal. Pergunta. Vou aqui fazer um resumo, porque ela conta uma história, parece o Mário, faz toda uma história. Pergunta. O ciúmes é fruto da imaginação dele porque ele está aprontando? Ou ele está fazendo isso para me criar ciúmes? Boa pergunta. Puxa um pouquinho o teu lepe, por favor, Viane. Quer dizer, ele quer provocar um ciúmes porque está com ciúmes dela, ou ele está querendo tapar um furo dele O nome para dela? ciúmes? Joana. Sabe que eu sempre uso pseudônimos. Sim. Bom, Viviane, vamos colocar de 2 formas, certo? Primeiro, os ciúmes dele é um ponto de insegurança muito grande, certo? O Oxum respondendo para ele, que ele está respondendo para ela, que é uma insegurança muito grande dele. Okay? Ele está inseguro. Bastante. É aquilo que nós conversamos. O que acaba acontecendo? O homem, depois que casa, dizem que o homem, depois que casa, fica barrigudo. Por quê? Porque ele deixa de cuidar da sua aparência. E a mulher da mesma forma. Ela se atira. E aqui o que está mostrando, ela é uma mulher muito vaidosa. O Oxum responde por ela sendo uma mulher muito vaidosa. Ela é bonita, então. Exatamente. E aí ele, futebol, ficou 1 hora mais tarde, provavelmente não, mas certo, essa 1 hora que ele fica após o futebol é tomando cerveja com os amigos? Não é aprontando. Não, não é aprontando, mas a insegurança dele é grande. Por quê? Porque ele está deixando de se cuidar. Ele não é mais o garotão que ele era. Então, claro que não, o tempo passa, o tempo voa. Então aí está caindo naquela questão da rotina. Ele não cuida mais dele, por quê? Porque ele tem a confiança que ele tem a mulher dele dentro de casa. Isso é complicado. Aí, não. Isso é bastante complicado. Olha, Zé, olha, Zé. Isso é bastante complicado. Então, quer dizer, ele não está traindo. Não, traindo ela ele não está. Ele está com ciúmes. Ciúmes porque ela é uma mulher muito vaidosa. E aí, o que ela faz? O que ela faz? Ela vai ter que começar a puxar um pouquinho mais o Zé, vamos colocar assim, certo? Ela vai ter que começar a puxar um pouquinho mais o Zé e ela mesma comprar algumas roupas para ele, começar a dar um incentivo para ele. Para que ele mesmo tenha... a sua autoestima melhorada. Levantar a autoestima dele, senão realmente... fica complicado. Bom, então vamos lá, viu, amiga? Dá uma acordada no Zé, vai investir um pouco mais no Zé, porque realmente a autoestima do homem, quando cai, também vai cair em outras coisas, e aí cria o grande problema, que é a relação afetiva e depois para sexual, e a gente sabe o caminho que acontece, exato, né? Exato. Então vamos mais o pedido de ajuda. Então agora eu vou usar aqui o pó. Tem um pedido de ajuda aí que é para ti. Depois. Pai Mário, meu nome é Luana, tenho 19 anos, gostaria de saber sobre meu futuro profissional. Não consigo me decidir sobre qual caminho seguir. Aí ela escreve mais alguma coisa. Adoro teu programa, o programa da Vivi, um grande beijo. Ela deve estar ainda a ponto de faculdade. 19 anos, ela deve estar terminando o 2º grau, terminou, né? Não, ela já deve estar entrando faculdade e tudo mais. Uma das coisas, Viviane, que até nós estivemos conversando esses tempos, é na aptidão dos cursos. Né? As pessoas devem fazer uma boa pesquisa de mercado para ver se é aquilo mesmo que eles querem. Certo? Mas vamos lá. Viane, a Luana está com a cabeça muito perturbada. Deu para notar, o ela vai ter, o Buzi saiu correndo. Ela vai ter alguns problemas aí, ela vai ter que procurar uma casa de religião para conseguir colocar os seus pensamentos em ordem. Senão fica tudo muito bagunçado. Muito bagunçado. Ela está muito bagunçada. Ela não conseguiu ainda definir muitas coisas na vida dela. Não só profissional, mas sentimental também.